A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez no nosso devocional e hoje temos a honra de já estarmos no capítulo 12 de Provérbios, e vamos aqui falar e aprender do Senhor Jesus, como já começa aqui no versículo 1. Todo o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Realmente. A palavra de Deus nos diz que o que ama a disciplina ama o conhecimento. E existem maneiras de nós repreendermos uma pessoa, não é verdade? De chamarmos atenção, de chamarmos alguém no particular. Não é constrangendo, não é gritando, não é envergonhando que nós vamos chamar a atenção de alguém. Muito pelo contrário. Tem pessoas que gostam de fazer isso para mostrarem que tem poder, ou autoridade, ou domínio, mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina. E aquele que odeia a repreensão é tolo, realmente. É um tolo, porque se você está nesse mundo para aprender, para sempre descobrir novas coisas, é interessante que você seja humilde para reconhecer que você é passível de erro, sim, que você pode errar, que você é falho. Isso faz parte da nossa caminhada, do nosso aprendizado com o Senhor Jesus. E algo interessante aqui no verso 4 diz: a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como um câncer em seus ossos. Feio, né? Uma palavra muito dura. Por quê? Porque a mulher exemplar, ou o marido exemplar, é uma coroa para o seu marido ou para a sua esposa. Mas a de comportamento vergonhoso é como um câncer em seus ossos, porque vai consumindo aos poucos, vai enfraquecendo o relacionamento, vai destruindo a segurança, a confiança. E isso não se aplica somente à mulher, mas ao esposo, para ambos. É uma palavra que serve para ambos, em que ambos devem buscar um equilíbrio para não permitir que esse tipo de comportamento, esse tipo de conduta reprovável, e aí é muito amplo os adjetivos, as maneiras como a gente pode dizer, olha, isso é certo ou isso é errado, porque isso também é muito subjetivo, é muito relativo, porém algo que deve ficar bem claro é que tanto o marido quanto a esposa devem buscar a cada dia mais estar em comunhão um com o outro e com Deus, para evitar que determinados desequilíbrios de comportamentos, de caráter, de conduta, venham estremecer e fragilizar o casamento. E prosseguindo aqui, é melhor não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva do que fingir ser alguém e não ter comida. É uma realidade dos nossos dias. Por quê? Você já foi na casa de alguém e viu que só tinha água, mas ele estava com um celular último modelo ou estava com um carro zero na garagem, porém você ia lá, olhava, nossa, as paredes da casa dele estão precisando de um reboco, uma mão de tinta. Que tal? Tem muitas pessoas assim, infelizmente seduzidas e até mesmo enganadas por essa aparência de prosperidade, quando na verdade eles não têm condição. A palavra de Deus nos diz lá em Isaías: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? A prioridade não é o alimento, as vestes, estabelecer critérios. Quando eu estudava a administração, tinha a pirâmide de Maslow, né? A base da pirâmide, e aí ia subindo nas prioridades da necessidade humana. Eu imagino que a mesma pirâmide pode ser utilizada aqui nesse versículo. Por quê? Porque nós precisamos valorizar aquilo que realmente importa. É melhor não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. Muitos vivem de aparência, devendo, com o nome sujo na praça,
mas tudo para manter um status do qual ele não faz parte, querer fazer parte de uma alta sociedade ou de um determinado círculo social que ele não tem o perfil para se enquadrar, mas quer manter as aparências. Não, irmãos. Não se deixem levar por isso, não se deixem seduzir por esse tipo de proposta, porque não é isso que Deus tem para você. Deus quer te dar a prosperidade que você precisa. Muitas vezes nós não temos aquilo que nós pedimos, mas nós temos aquilo que precisamos. Que saibamos discernir no Senhor a sua provisão. Porque Ele tem nos sustentado, e porque Ele tem nos sustentado dessa maneira, cabe a eu e a você buscarmos: Senhor, por que eu não tenho isso? Ou por que Tu me deu só isso? Às vezes, não é o ideal que você tem, mas é o possível. Então busque de Deus o discernimento para não se deixar levar por esse tipo de comportamento. Fingir ser aquilo que você não é. Não, não se deixe levar. Não se deixe. E prosseguindo aqui, nós vamos aqui para o verso 17 que diz... Aliás, o verso 14. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Irmão, isso completa lá no verso 11, onde nós lemos há pouco sobre fingir. E o trabalho de suas mãos será recompensado. No momento certo, você vai colher tudo aquilo que você tem plantado. Mas também você tem que colaborar, não é? Você vai gastar tudo que você ganha? Você vai gastar mais do que você ganha? É necessário sermos prudentes. É necessário sermos cautelosos com os nossos gastos, com o nosso padrão de consumo, mas principalmente analisarmos a nossa realidade, para que a gente não venha se extrapolar e depois ficar em apuros. Imaginem só quantos irmãos no início dessa pandemia que gastavam tudo o que eles ganhavam ao longo do mês, e aí de repente fecha o comércio, fechou tudo, muitos perderam o emprego e estavam sem provisão. Por quê? Porque em muitos casos foram imprudentes, consumistas demais. Aqueles que ganhavam pouco e tinham uma série de gastos fixos que não poderiam ser reduzidos da noite para o dia. É bem verdade, temos que ser honestos e justos. Tem pessoas com uma realidade e tem pessoas com outra realidade. Mas a prudência serve para todos. Que sejamos mais prudentes, que estejamos mais atentos para não nos deixarmos cair, como diz a oração do Pai Nosso, em tentação. Tentação consumista, tentação de viver de aparência, mas vivermos da nossa realidade segundo a vontade do Senhor para as nossas vidas. E prosseguindo aqui diz, a testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Não tem muito o que dizer sobre isso, porém, já no verso 18 diz, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Realmente. Tem palavras que são duras, tem palavras de julgamento, de sentença. Tem muitos irmãos na igreja do Senhor que se acham no direito de julgar, de condenar, de apedrejar. Nossa, mas ele não mudou as vestes, tanto tempo na igreja e está aqui com um comportamento, não foi liberto do vício do cigarro, ainda continua usando drogas. Irmão, irmã, quem te constituiu juiz? Para cada um, Deus tem um tempo. E o mais importante, quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, chama-se Espírito Santo. Não é você. Não permita que você seja um instrumento do maligno para matar espiritualmente o teu irmão, matar a fé e a esperança do teu irmão. Se ele está numa situação, como é que eu posso dizer, enfermo, dentro da casa do Senhor, vá orar com ele. Não só orar por ele,
ore com ele. Vai lá, seja amigo, seja parceiro, seja irmão, seja companheiro. Não seja um instrumento, porque aqui o verso 18 diz: há palavras que ferem mais, que ferem como espada. Realmente, tem uns irmãos aí que só sabem cortar todo mundo, mas não se olham no espelho. Se acham donos da razão, mas são passíveis dos mesmos erros. Quem é o César para julgar o outro? E quem é você para julgar o teu próximo? Foi isso que Jesus te deixou de exemplo? Não, não foi. Então ame, perdoe, chore junto. Olha só o que Jesus disse para a mulher adúltera: onde estão os teus acusadores? Eu também não te acuso. Então somente vá e não peques mais. Ela continuou pecando depois de uma palavra tão poderosa como essa, de um exemplo como esse? Olha, só na eternidade vamos saber. Mas o fato é que Jesus não usou palavra de sentença nem de julgamento para ninguém ali, naquele momento. Então não seja você. Mas ela foi pega em adultério. Eu ouvi ele usando drogas. Eu ouvi furtando. Eu ouvi mentindo. E aí? Vai lá e como um puritano irá confrontá-lo na frente de todos, envergonhá-lo, porque você gosta de plateia, você quer dar o teu show. Foi assim que Jesus te ensinou? Mas Jesus expulsou os vendilhões do templo com chicote, sim. Naquele momento, a situação exigia exatamente aquilo que ele fez. Mas você sabe o momento certo de agir dessa maneira? O Espírito Santo te impulsionou a fazer isso, envergonhar e constranger o teu irmão? Pego desprevenido, de calças curtas, vamos dizer assim? Não, irmão. Quem és tu que julgas o servo alheio? Romanos 14. Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Então, irmão, não ore só com o teu irmão, pelo teu irmão, ore com o teu irmão e não julgue, porque você é passível do mesmo pecado que ele. Você não sabe as voltas que o mundo dá. Então seja uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra de exortação, sim, mas com sabedoria no Senhor Jesus. Seja instrumento de Deus para a edificação de vidas. Não permita que você seja usado para amaldiçoar, para julgar, para matar espiritualmente o teu irmão. E já entrando aqui na parte final aqui, vamos aqui para o verso 26. O homem honesto é cauteloso em suas amizades. Só na parte A. O homem honesto é cauteloso com as suas amizades. Filtre. Filtre os teus amigos. Avalie bem. Vale a pena essa pessoa estar no meu convívio? Ela acrescenta? Ela agrega? Ou ela só te afasta de Deus? Te envolve em tantas situações constrangedoras que te cada vez mais fazem envergonhar o nome do Senhor Jesus? Tudo isso você tem que ponderar. Porque tem muitas pessoas que se aproximam da gente com várias intenções. Cabe a nós decidirmos quem fica próximo e quem não fica. Por isso eu te falo, busque de Deus a sabedoria e o discernimento e o entendimento e o conhecimento para poder saber quem deve e quem não deve estar ao teu lado. E já finalizando, os versos 27 e 28 diz: o preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. No caminho da justiça está a vida, essa é a vereda que nos preserva da morte. Olha, o preguiçoso não aproveita a sua caça. Um bom exemplo foi Esaú, que estava cansado, achando que ia morrer,
e vendeu seu direito de primogenitura por um prato de comida. Jacó foi esperto? Foi. Foi oportunista? Não. Eu acho que ele aproveitou a oportunidade. Diferente, oportunismo de oportunidade. Porque Esaú era o filho mais velho e ele não foi prudente. Vendeu o direito de primogenitura e ó, nem tchum. Então, que sejamos prudentes, vigilantes, pois o verso 28 diz: no caminho da justiça está a vida, e é ele que nos preserva da morte. Então que andemos na justiça do Senhor Jesus. Busquemos sempre o padrão divino de justiça, porque a justiça do homem é trapo de imundícia. Que busquemos a excelência do Senhor Jesus, sempre. Busquemos agradar ao nosso Deus. Nem todos eram amigos de Jesus, e nem todos vão ser os seus amigos. Você não vai agradar todo mundo. Você não vai ser uma unanimidade. Então, busque estar próximo de pessoas que te aproximam mais de Deus. Busque estar mais próximo de Deus. E assim o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado na tua vida. Amém? E nos vemos no próximo devocional, lá no capítulo 13. Em nome de Jesus, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?